Graças a Deus, irmãos, graça e paz. Bom é ouvir, né? Porque falar é uma tremedeira, né, irmãos? Graças a Deus, irmãos. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos. Eu preparei uma coisa, irmãos, mas eu acho que vou falar outra. Porque Deus tem colocado no meu coração. Eu preparei algo para os irmãos, mas a gente vai ouvindo o Espírito de Deus, às vezes ele muda, né? Deixa para outra oportunidade. Amém, irmãos? O que eu ia falar para os irmãos também tem a ver, mas eu quero falar para os irmãos algo que é muito importante sobre a nossa vida espiritual. Paulo nos orienta que nós devemos ser espirituais, né? Paulo fala que nós devemos ser espirituais porque o espiritual, ele discerne todas as coisas, ele tem compreensão de todas as coisas. E o homem carnal não compreende nada. Quem é carnal fica perdido nesse mundo, fica boiando. Ele não entende as coisas como funcionam, né? E os irmãos sabem que existe um mundo invisível, né? Os irmãos sabem, tem a ciência que existe um mundo invisível, que esse mundo invisível ele é real. Você não vê ele, mas ele existe. E a palavra de Deus diz que esse mundo ele tem potestades, né? Principados, grandes hostes, né? Perdidas aí, vagando nesse mundo, coabitando juntamente conosco. Mas nós não enxergamos porque ele é um mundo invisível. Aquele que é carnal, ele não entende esse mundo invisível e ele vive essa vida naturalmente. Tudo é o acaso, né? A gente vê a nossa ciência. Na ciência, o mundo se formou pelo mero acaso. A explosão do Big Bang, todas as coisas foram se fazendo por si só e veio à existência tudo que nós conhecemos hoje. Esse é um pensamento humano. É um pensamento carnal, que a ciência, ela vai falar sobre isso, que o Big Bang é um mero acaso, explodiu lá uma supernova e ela deu a existência a todas as coisas. Assim pensa o homem carnal, e ele vive a sua vida no acaso, tudo é por acaso. Mas o homem espiritual, ele sabe da verdade, que há um mundo espiritual, que há um Deus que fez todas as coisas. E Deus fez todas as coisas em suas perfeições. O homem é perfeito, tudo é perfeito. Tudo que está feito, irmãos, foi feito com pensamento, com vontade. Deus pensou, analisou, colocou em seu coração e o seu propósito veio a existir. Tudo que existe, o mundo visível e o mundo invisível, Deus criou. E nós que aqui estamos, eu creio que todos nós somos espirituais, conhecemos o mundo espiritual. Sabemos que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, né? Mas contra as potestades malignas que habitam nos ares, principados, potestades. Então, irmãos, sabendo isso, que os irmãos têm a ciência do mundo invisível, a gente pula essa parte, não precisa ficar explicando, né? Os irmãos conhecem. Então nós vamos aqui, irmãos, tratar do mundo espiritual, que ele é tão necessário como o mundo carnal que vivemos. A escola bíblica dominical, na sua lição que vai vir agora, ela vai tratar do homem em 3 aspectos. Não sei se os irmãos já ouviram, né, um pedacinho do trimestre que vai vir agora, né? Nós somos tricotomos, né? Ou seja, três aspectos do ser humano: corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. Então nós, irmãos, temos essa formação, espírito, alma e corpo. E essa formação do ser humano, ela é muito importante. Porque o homem, ele precisa cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. Essas 3 partes do homem, a própria ciência já atesta isso, que o homem é carnal, emocional, né, da alma, e também espiritual. Mas como que a ciência vai falar espiritual se é invisível, né? A alma ainda se estuda, o pensamento, a psiquez do homem, né? Não sei se alguém aqui já foi no psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Eles tratam da alma do homem, da sua saúde mental. Então isso é comprovado pela ciência. O corpo, né, o médico já sabe que você tem um corpo, ele toca em você, ele te examina. Mas e o espírito? Quem que trata o espírito do homem? A própria ciência, né, talvez os jovens já ouviram aí na internet, os irmãos, ela trata um assunto chamado, eu esqueci agora o nome, mas
Massa atômica, não sei se já ouviram falar sobre massa atômica, mundo quântico, né? Acho que os irmãos aqui talvez ouviram. Esse mundo quântico nada mais é do que o mundo espiritual, que a ciência não dá o braço a torcer para falar disso. Ela fala que é o mundo quântico e eles estão tentando descobrir da onde vem esse mundo quântico, de onde que vem. E aí vem aí as historinhas, né? Quem assiste desenho, filme, Marvel, né? Tem lá o Homem-Formiga viaja ao mundo quântico, né? E tá lá toda aquela história. E a princípio parece que é uma invenção. Não, ele não existe, ali é uma ficção científica. Mas não é, irmãos, é um mundo espiritual que existe. E aqueles que são espirituais acompanham o mundo espiritual. Nós estamos aqui diante de Deus e há uma guerra espiritual, há um mover espiritual. Os anjos de Deus estão trabalhando a seu favor para ir à frente da sua batalha. Há um movimento espiritual, e se você estiver ligado, você está agradecendo a Deus, está em comunhão, sabendo que o Espírito de Deus está tratando conosco, porque é um mundo espiritual em pleno movimento. Mas o homem carnal não compreende essas coisas, ele não entende, para ele é alucinação, né, dos crentes. Mas irmãos, é tão verdade quanto o ar que nós respiramos, é tão verdade quanto aquilo que vemos, porque aquilo que não vemos é muito maior do que o que vemos. O que vemos é passageiro, aquilo que nós vemos não é nem 5% do que existe na realidade. E Deus tem nos trazido, irmãos, para abrir os nossos olhos espirituais. E as famílias precisam estar espertas, atentas às ciladas do diabo contra a família, porque a família tem sido atacada de diversas maneiras, e muitas vezes nós, como pais, não observamos, não abrimos nossos olhos e tiramos nosso filho do meio daquilo que é uma armadilha. Eu viajo muito nas coisas, irmãos, eu penso muito, a minha mente fica pensando o dia inteiro, um monte de coisa, né? A minha esposa não está aqui, mas hoje eu estava conversando com ela sobre viagem no tempo e teletransporte. Mas que coisa estranha, né? E aí eu fui lá na Bíblia, aí achei algumas passagens, aí a minha esposa falou, não, calma aí, não, espera, que é muito para mim, calma aí. Porque são coisas, irmão, extraordinárias que acontecem na Bíblia, e você fala, mas como assim, isso tem essas coisas? Porque o mundo espiritual, meus irmãos, é algo tão amplo, se você for olhar as coisas que Deus faz, você fica sem entender muita coisa, porque o mundo espiritual, ele existe e as coisas acontecem. Eu vou dar um exemplo para os irmãos, aí os irmãos vão ficar, nossa, mas não sabia que ser crente é tão interessante, né? A gente vê que Felipe estava andando em um lugar, e o Espírito de Deus veio a ele e falou, Felipe, eu preciso que você vá a um lugar, rápido. E arrebatou Felipe de um lugar para o outro, e ali Felipe se achou no outro lugar, e viu uma carruagem correndo, e Felipe correu atrás dela, e o Espírito falou, vai atrás dessa carruagem. Vocês perceberam que história interessante, né? Como que Deus arrebata um homem de um lugar para o outro? Isso é impossível, é coisa de crente, né? Mas irmãos, o mundo espiritual existe, e Deus quer fazer coisas extraordinárias em nosso meio, mas nós estamos presos nessa matéria, estamos presos, né? Ir ao culto e voltar, e achamos que isso é ser crente. Não, irmãos, tem muito mais. Vocês precisam abrir o baú de Deus, né? E pegar a mesa aqui e se fartar, irmãos, porque tem tanta coisa interessante. E às vezes o jovem fala, pô, mas ser crente, o que é ser crente? É cantar? Não, ser crente é viver o sobrenatural, é ter visões do céu, é você olhar no mundo espiritual e você ficar, meu Deus, isso aqui existe. Nossa, eu vi um anjo, eu vi Jesus, irmãos, é para nós. O apóstolo Paulo fala que Deus nos deu dons, né? Quando Jesus vem à terra, e nós vemos que ele deixou dons aos homens, ele subiu ao Pai, e ele deixou para nós dons, e ele falou algo interessante, olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês vão ficar aí, ó, e vocês farão as obras que eu fiz, e aí farão maiores. Irmãos, como assim? Eu vou andar na água? Não, você vai correr na água. Eu vou curar o enfermo? Não, você vai curar muitos. Mas cadê o povo corajoso para falar, Senhor, eu quero isso, olha, eu quero experimentar. Senhor, eu quero orar por um enfermo e ver o curado. Se é dom, eu quero, mas é espiritual, não é carnal, mas é espiritual. Você crê? Você tem confiança? Você quer essas coisas? Mas tem que viver, né? Eu ia trazer aqui um estudo para os irmãos, mas eu primeiro preciso falar isso para os irmãos. Uma outra oportunidade a gente fala.
dos dons espirituais. E eu ia detalhar cada um, para os irmãos verem a complexidade, como é extraordinário, irmãos. Eu sempre leio e releio esses dons e fico às vezes, meu Deus, mas que coisa extraordinária. Um dos dons, para os irmãos terem uma ideia, vou trazer uns dois, tá? Dois, tá bom, tá bom? Discernimento de espíritos. Irmãos, já ouviram falar de discernimento de espírito? Sabe o que faz? Completamente. Bom, o dom de discernimento de espírito abre a tua psique para o mundo espiritual, completamente. Quem tem esse dom é pesado, é difícil, né? Eu tenho que falar as duas partes. É para se buscar, é para ter, mas é uma grande responsabilidade. Você imagina você sentado no banco e vê um espírito passando ali e fala, meu Deus, o que é isso aqui? É um espírito? É um anjo? Ou é um demônio? Irmãos, o homem, quando tem o dom do discernimento, ou a mulher, ele está com a sua mente aberta, a sua visão se abre para o mundo espiritual. E você precisa estar apto para avisar o seu companheiro, o seu irmão, o seu pastor. Pastor, ó, Deus me deu uma visão. Deus me mostrou isso aqui, pastor. Então a igreja necessita dos dons espirituais para ela funcionar. Os dons espirituais é para o elevo da igreja, para a manutenção da igreja. Aquele que profetiza, aquele que fala em línguas estranhas, aquele que interpreta, aquele que deu o dom do conhecimento, da palavra da sabedoria. Esses dons vai nos encher ao ponto que nós somos uma igreja forte. Dons de cura, dons de milagres. Esses dons foi dado a nós. E por que não usá-los, irmãos? Só que usando os dons, aí eu vou falar uma frase que talvez alguns peguem referência, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então isso é real. Você terá grandes responsabilidades com aquilo que Deus te dá. Mas busque a Deus. Paulo fala assim, ó, buscai com zelo os melhores dons. Qual o melhor para mim? Por que melhores dons? Tem um melhor que o outro? Não é que é um melhor que o outro, mas para você, o que você se encaixa? Um exemplo, profecia. Eu, particularmente, teria muita dificuldade de fazer isso. Eu não peço a Deus isso, porque eu teria dificuldade. Imagina você ter que dar uma palavra pesada para alguém. É difícil, né, irmãos? Chegar em um jovem, ou um irmão, ou a um pastor e assim diz o Senhor, isso, e ser pesado. Eu não teria coragem. Eu não peço isso a Deus, que o Senhor me guarde, que eu não conseguiria exercer conforme tem que ser. Mas tem irmãos e irmãs que conseguem esse fardo e pedem a Deus, e Deus usa poderosamente, irmãos, porque é necessário que os dons estejam em pleno uso, porque estamos nos fins dos tempos. Os irmãos sabem quando começou o fim dos tempos? Você pode falar, no ano 2000, mas o fim do tempo começa lá no dia de Pentecostes, porque Pedro fala assim, ó, como disse o profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então, os últimos dias começou ali, irmãos, lá no dia de Pentecostes, e estamos nos arrastando até os dias de hoje. E o Espírito de Deus quer nos encher, irmãos, de poder, nos encher de experiências sobrenaturais. Irmãos, quem era eu para estar pregando, irmãos? Se eu vou contar minha história, você fala, mas não é possível estar pregando. Irmãos, eu não tinha condições nenhuma de pregar. Principalmente aqui, eu fiz um estudo aqui certinho. Era só eu acompanhar, né, para dar tudo certo. E Deus fala, não, faz outra coisa. Irmão, e agora, o que eu vou fazer? Está tudo escrito aqui, eu vou falar o quê? Mas eu estou falando, está saindo, eu estou falando. E Deus está mostrando. Isso é a capacitação do Espírito de Deus. Qualquer pessoa que busca a Deus com um coração humilde, Ele dá sabedoria, Ele dá graça, Ele enche do Espírito, e aí nada te é impossível. Mas eu tenho medo de falar, o Senhor quebra as barreiras, e daqui a pouco você está falando, evangelizando, orando por alguém. E assim Deus quer fazer conosco, irmãos. Deus quer nos avivar, mas um avivamento que traga conosco o desejo de servir ao outro, o desejo de servir à igreja, aos irmãos. Nós vemos então que esse dom do discernimento abre os olhos espirituais, você consegue enxergar muita coisa. Quando alguém tem uma visão, é o dom do discernimento de espírito. Quando alguém tem um sonho, é o dom do discernimento de espírito. Você discerne as coisas. Há uma história de Paulo interessante, né? Paulo está ali pregando, está com ele, se eu não me engano, Timóteo e mais alguns irmãos. E ele fica 4 dias numa cidade e vem uma mulher falando atrás dele. Olha, bendito é Paulo, bendito esses homens que vêm em nome do Senhor. E aquela mulher está anunciando
engrandecendo Paulo, falando: olha, Paulo é um homem de Deus. Quando chega no quarto dia, Paulo fala assim: ó, essa mulher já passou do limite. Vira para a mulher e fala: ó, o Senhor te repreenda. E o espírito saiu da mulher. A mulher adivinhava as coisas, adivinhava o futuro e dava grande lucro ao seu senhor. Mas Paulo, cheio do Espírito, não ia ser enganado, irmãos. Quem é cheio do Espírito não é enganado, não adianta. Você pode tentar enganar, você pode tentar fazer caras e bocas, mas quem é cheio do Espírito, irmãos, não adianta. Você enxerga o coração da pessoa inteiro. A pessoa está lá te falando, e você fala: meu Deus, eu sei tudo o que ela está pensando. Porque você é cheio do Espírito, não há como enganar o Espírito de Deus, irmãos. Ananias e Safira tentaram enganar Pedro e os apóstolos, mas não tem como, irmãos. Quando o primeiro homem vai e fala: olha, vendi a propriedade, Pedro falou: você vendeu, cara? Quanto deu? Deu isso, mas na verdade eu não tinha dado isso, tinha dado outro valor. E Pedro falou: olha, por que você mentiu contra o Espírito? Então aquele homem cai morto ali em terra, porque é impossível enganar o Espírito de Deus. E logo depois vem a sua mulher, fala a mesma coisa e cai da mesma maneira. Porque é impossível enganar o homem espiritual, irmãos. Ele discerne todas as coisas, ele conhece. O seu pastor conhece você. Nós conhecemos, irmãos, porque quem é cheio do Espírito não é enganado. Às vezes nossos filhos tentam nos enganar, né? Mas não dá certo, irmão, não adianta. Você sai e os filhos falam: estava na onde? Em tal lugar. Estava lá? Que legal, né? Você já sabe que não estava, irmãos. Porque você é espiritual, mas você vai dando corda. Até a hora que ele quebra a cara, né? Aí você traz de volta, trata com carinho, tá vendo, filho? Não adianta enganar. Ninguém engana o Espírito de Deus. E Deus quer nos fazer cheios do seu Espírito. As famílias precisam ser cheias do Espírito para ter graça, para ter compaixão dos seus filhos, amor, paciência, irmãos. Não é fácil ter paciência, né? Às vezes eu me pego hoje como pai e falo: nossa, eu sou pai. E fico pensando: que estranho, né? Eu sou um pai. Ontem eu era um adolescente, hoje eu sou um pai. E aí eu vejo meu filho, que é muito difícil lidar com ele é muito impulsivo, e ele resiste, meu filho resiste muito. E eu tenho que ter muita paciência, porque sem paciência você vai brigar com o filho e acaba perdendo a razão. E aí você tem que ter paciência, longanimidade, e Deus vai nos dando graça. Então a família precisa ser cheia do Espírito. Quando o filho sai e dizia: se você não ser cheio do Espírito, irmão, você perde as rédeas, você joga tudo por água abaixo. Mas quando você é cheio do Espírito, você tem a calma. Meu filho está indo lá, mas ele vai voltar, calma, eu entendo, eu sei que é o mundo espiritual agindo, mas Deus está conosco. Maior é o que está conosco do que com eles. Com eles pode estar aí o braço da carne, pode estar as entidades, mas conosco está o Senhor nosso Deus, aquele que fez os céus e a terra. E quando ele fala vem, vem, e quando ele fala vai, vai, acabou. Então nós ficamos sossegados. Ainda que nosso coração fique triste por alguma coisa em nossa família, mas ainda assim nós ficamos tranquilos em Deus. Por isso Deus, irmãos, Ele tem dado a nós esse privilégio de sermos cheios do seu Espírito. O dom do discernimento de Espírito é algo extraordinário. Então peça a Deus, olhe, vá lá ler a palavra, olhe os dons que Deus tem dado ao seu povo, e fala: Senhor, eu acho que isso aqui eu consigo, Senhor, eu quero isso aqui, eu desejo. Quero falar línguas estranhas, né? É tão gostoso falar um monte de língua, né? É bom porque línguas estranhas edifica a si mesmo. Muitas vezes você vai orar, irmãos, e não tem o que falar, e Deus te toma em mistério, que você fica: ai meu Deus, que gostoso, eu falei aqui, nem sei o que eu falei com Deus, mas eu falei algo tão bom que lavou a minha alma. É para você esse dom. Agora, se você fala na igreja línguas estranhas e ainda tiver uma interpretação, irmão, que bênção, você se torna um profeta. Você fala, interpreta e a igreja é edificada. E Deus tem isso para nós. Então busque a Deus. Deus dá, irmãos. Deus dá os dons de graça, não é pago. Você não precisa pagar, não precisa fazer uma franquia, é grátis, Ele vai te dar. Mais um dom que eu acho interessante, o dom do conhecimento, né, da palavra do conhecimento. Não quero me estender muito, irmãos. Palavra do conhecimento, quando você tenha o discernimento do saber. Um exemplo que eu falei, né? A pessoa está falando com você e você conhece o coração da pessoa. Deus te mostra tudo. Mas você vê tudo, claro. É um dom espiritual. E aí você fala para a pessoa fala: nossa, Deus está na tua vida. Ou Deus está neste lugar, porque você falou algo que ninguém sabia. É um dom.
E Deus quer nos usar, irmãos, com esse dom, não só na palavra pregando, mas falando um com o outro. Você olha para o seu irmão e fala: olha, poxa, Deus me mostrou isso aqui de você, irmão, posso orar por você? E aí a pessoa é abençoada. Então esse dom é para nós. E existe um dom que eu acho que é um dos mais pesados, né, talvez, o dom da palavra da sabedoria. Esse dom ele é muito complexo, né? Eu posso falar ele de maneira muito simples, que seria o dom de ter o conhecimento de Deus. É um conhecimento além da inteligência, é um conhecimento do conselho, do saber oculto, mas do saber das grandezas de Deus. É uma palavra extraordinária, irmãos, onde você conhece o coração de Deus. É interessante esse dom, conhecer o coração de Deus, né? Quem pôde sondar o coração de Deus? Que homem tem esse poder de sondar o coração de Deus? Nenhum homem. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus sonda o coração do Pai. Ele sabe tudo, ele sonda o coração de Deus. E o Espírito de Deus, ele nos comunica a vontade de Deus. Vamos já entender essas coisas? Entender o coração de Deus, entender a vontade dele. Um exemplo que talvez os irmãos compreendam, porque eu sei que é um pouco complexo, irmãos. Um exemplo, você vê uma notícia, alguém sofreu um acidente de moto, você conheceu a notícia, você vai se compadecer, né? Poxa, caramba, morreu fulano de tal, ó, que triste. Você que tem o conhecimento, você viu, você vai até chorar talvez, não, poxa, faleceu alguém. Mas agora imagine você conhecendo de outra forma. Imagine o seu filho lá no acidente, como seria o seu conhecimento? Não seria diferente? Você vai sentir mais ou não? Muito mais, era o seu filho. E assim é a palavra da sabedoria, quando Deus trata algo dele para você. É algo extraordinário, irmãos, é um peso muito grande de compartilhamento de emoções. Deus fez uma coisa uma vez comigo, que eu às vezes eu falei isso para Deus parar. Falei assim, é muito pesado, eu não quero isso mais não. Porque foi muito difícil, irmãos. Deus fez assim comigo, né? Deus fala às vezes umas coisas que eu falo, meu Deus, mas é muito pesado, isso é muito forte, né? A carga emocional que Deus nos traz é muito forte. Lendo a palavra de Deus, nós vemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, né, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós lemos, compreendemos, vemos a notícia de longe. O pai perdeu um filho, poxa, triste, o pai perdeu um filho e tal. Mas quando nós nos colocamos no lugar do pai, é totalmente diferente a emoção, o seu entendimento muda por completo, e aí você fica pesado do espírito ali. E Deus falou assim, olha, eu lendo essa palavra, e Deus falou comigo, pense no seu filho. E eu pensei no meu filho, eu falei, sim, meu filho é muito inocente, né? Os irmãos conhecem o Davi, ele é autista, e o autista é muito inocente, né? Muito inocente, irmãos. Você faz uma brincadeirinha, ele cai 10 vezes, na mesma brincadeira, porque é inocente. E aí Deus falou comigo, ó, pensa no seu filho, você teria coragem de entregar o seu filho, que não tem nenhum pecado, inocente, por outra pessoa? Aí isso já pesou meu coração. Eu falei, meu Deus, eu nunca tinha pensado assim. Eu não teria coragem. E Deus falava, então pense você entregando o seu filho, vendo ele sofrer, vendo ele ser agredido, xingado, né, esmagado por outras pessoas, por malfeitores que não merecem o seu filho. Imagine. Isso vai pesando no coração, irmãos. Eu falei, meu Deus, Senhor. Aí eu comecei a falar, não quero pensar nisso não, porque o sentimento veio tão forte em mim, parecia que era eu entregando meu filho, e foi quebrando meu coração de uma maneira que eu soluçava ali. Falei, meu Deus, não quero pensar nisso, porque parecia que meu filho estava sendo entregue de verdade, irmãos. Tamanha a experiência que Deus te dá para você compreender aquilo. E Deus falava, eu sinto isso, eu senti isso, e o compartilhamento dessa emoção é muito forte, irmãos. Não tem como você falar, meu Deus, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Realmente foi muito difícil, irmãos, Deus entregar o seu filho por nós. E esses dons nos aproxima de Deus, Ele nos traz para perto dele. Você começa a compreender as coisas espirituais, e aí você jamais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais você vai olhar um texto da mesma maneira, nunca mais você vai ver uma pessoa lá fora sofrendo da mesma maneira. O teu coração vai ter tanta compaixão por aquelas pessoas que você vai ser diferente. Fica impossível você não dar nem um oi para aquela pessoa, fica quase impossível, né? Você quer conversar, você quer compartilhar alguma coisa com a pessoa, porque você teve uma experiência com Deus. Então, irmãos, nessa noite, permita-se que Deus trate com você algo, e que você tenha coragem de pedir algo a Deus.
um dom a qual te leve a um patamar mais profundo de comunhão com Ele. E eu acho que já falei isso numa outra pregação, esse patamar mais profundo de comunhão. E Deus quer nos levar a isso, irmãos. Busque o Espírito de Deus. As nossas famílias dependem disso. Se eu não tiver um lar espiritual, a minha casa pode cair, porque Satanás está ao derredor. E se eu não estiver atento, ele derruba, ele dá uma cilada, você não percebe. Se você está andando como cego, você cai no buraco e não vê. Mas quando Deus tira as escamas dos nossos olhos, você percebe todas as coisas. E aí você vê o mal, você desvia. Você vê o mal, você sai para o outro lado. E isso Deus quer fazer conosco, com os jovens. Deus quer dar experiência para vocês. Deus quer levar vocês a uma outra experiência com Ele, no louvor, na palavra. Porque, irmãos, aproveitem enquanto vocês são jovens, busquem a Deus, porque Deus tem coisas extraordinárias para nós. Busque ao Senhor essa noite. Deus, Ele tem o poder de te dar aquilo que você quer. Peça a Deus com zelo, com cuidado, e Ele te dará experiências extraordinárias. Amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, que Deus possa compartilhar com você esses sentimentos do seu coração. Você vai ver que você vai ser diferente, e nós seremos uma igreja mais forte, cheia do Espírito, e não há barreiras contra essa igreja. Não há quem possa impedir o agir de Deus, irmãos. Nós seremos mais fortes, traremos aqueles que se forem embora. Deus fará trazer de volta, irmãos, porque o poder do Espírito não tem barreiras. A porta do inferno não prevalece contra a igreja. Que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus.